Quero falar agora mais especificamente sobre o medo que a religião cristã e a religião católica colocam nas pessoas. Parece como aquela coisa do iPhone e do carregador do iPhone, que você entrega o iPhone e fala, tá, mas você vai precisar de um carregador. Nossa, eu não tenho um carregador, onde que eu compro o carregador? Eu também tenho carregador. Nossa, você também tem um carregador? Uau! A teoria do cristianismo, ou o que pessoas fizeram para que o cristianismo fosse mais propagado ao redor do mundo, foi entregar uma ideia de, de medo, entregar uma ideia de salvação para que o medo fosse. hum, Em relação a, por exemplo, o perdão na igreja. Tem uma coisa a ver com medo, sim, porque tem pessoas que pedem perdão por medo. Tem pessoas que pedem perdão por receio de alguma coisa. E elas vão para a igreja, e na igreja existem padres, existem figuras de autoridade religiosa que, que têm a autoridade de olhar para uma pessoa e falar: Você está perdoado, meu amigo. Isso, para a pessoa que fala: Você está perdoado, meu amigo, dá uma sensação de importância que é complexo. É muito complicado falar de igreja. Eu acho muito complicado falar de igreja, principalmente de igreja católica e cristã, levando em consideração, por exemplo, abusos que aconteceram no passado. Eu, em relação a esses abusos que aconteceram no passado, de padres para crianças, de pastores para crianças, coisas do gênero, ou abusos em relação a dízimo, abusos em relação a dinheiro com a igreja, que é uma coisa que me enoja, eu escrevi uma mensagem, coloquei o meu nome nessa mensagem. Coloquei três dos meus nomes: Luiz Mendes Salomão. Eu tenho mais nomes do que isso. E falei sobre. Falei uma mensagem em que eu coloquei emojis também nessa mensagem, falando sobre a importância de que, se for representar a palavra de Cristo, idealmente seja honesto, seja transparente, seja justo, seja sincero, seja empático. Diferente de pessoas que abusam do poder que a igreja fornece. E coloquei essa página A4 num. Coloquei duas páginas dessa na frente de uma igreja, aqui da cidade que eu moro, que é em Portugal, que chama Braga, e coloquei uma outra numa igreja perto de casa. E esses comportamentos de padres, esses comportamentos de pastores, eu espero mesmo que estejam trancados no passado. Eu sei que há alguns dias, eu acho que foi o Vaticano que pediu que várias reportagens sobre abusos de padres e bispos, cardeais, fossem reportadas a alguma autoridade religiosa, e eu acho isso importantíssimo. Isso eu acho importantíssimo. Porque para mim, religião tem que ter um caráter de escola, tem que ter um caráter de lugar que você vai para poder entender mais. Alguma escola filosófica, por exemplo, a escola de Platão, por exemplo, a Academia de Platão, para mim, tem uma brisa de religião. Tem uma brisa do que deveria ser em tese religião. Às vezes, assim, na Grécia Antiga existia escravidão, existia um monte de coisa nojenta, que fala pouco sobre a necessidade de diplomacia e de democracia da, e de bom senso em relação ao que é ensinado, porque eram poucas as pessoas que entravam lá, eram poucas as pessoas que tinham oportunidade.
Numa igreja, qualquer pessoa, entre aspas, né? Se a pessoa estiver mal vestida, talvez ela seja barrada na frente da igreja, porque as pessoas acharam que ela é uma moradora de rua. Enfim, tava falando sobre o medo da religião, sobre. Olha isso. Existem textos sagrados, que, que são lindos, super metafóricos, lindos, mas verdadeiramente fazem com que as pessoas tenham cada vez mais medo de, por exemplo, o fim do mundo. Falando sobre o fim do mundo, por exemplo, eu penso que o mundo é um mundo que está muito desrespeitoso, é um mundo que está muito abusivo, é um mundo super machista, é um mundo nojento de algumas maneiras. Claro que tem seus momentos bons, o mundo, as pessoas, a relação com as pessoas é ótima, assim, ver criancinhas na rua, ver, falar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas na rua é ótimo, é muito, muito bom. E, e ouvir também que as pessoas falam que as pessoas estão felizes é muito bom. E se for um fim de um mundo desrespeitou, o fim de relações pessoais, desrespeito, como se isso fosse um mundo, sabe? O fim de relações sociais desrespeitosas, o fim de relações abusivas, o fim de pessoas vivendo com medo, o fim de possessividade e obsessão. Eu acho que essas coisas, na verdade, que eu falei aqui, de possessividade, obsessão, medo, são coisas que estão ligadas à natureza humana. E elas têm que ser bem balanceadas, e para que sejam bem balanceadas, devem ser bem balanceadas. Para que sejam bem balanceadas, tem que ter bastante estudo sobre, tem que ter bastante vivência, bastante. Eu sinto que tem que ter bastante estudo. As vivências são a forma mais prática de entender coisas. O estudo é super necessário. E, por exemplo, falando de novo sobre igreja, sobre medo, é muito mais fácil controlar as pessoas pelo medo. É muito mais fácil ser um líder de um país grande, ter poder bélico e falar: olha, eu tenho mísseis, hã? Isso é ridículo. Isso é ridículo. É muito mais fácil de tentar controlar as pessoas assim pelo medo. Só que essas atitudes são pouquíssimas atitudes de líderes. São atitudes de pessoas que estão confusas. São atitudes de pessoas que talvez devessem ter permanecido mais um tempo na casa de amigos, jogando jogos de, de expansão territorial, coisas do gênero, assim. Essa coisa de conquistar as pessoas por medo é algo tenebrosamente a capacidade de ser maléfico. Medo, por exemplo, de destruição ou instigar a destruição para poder fazer com que as pessoas tenham medo de alguma coisa, para que a mesma pessoa que faz com que as pessoas tenham medo de alguma coisa se oferece como salvador. Por exemplo, o que acontece com o Putin, pelo menos o que eu vejo em pouquíssimas notícias que eu vejo. Por exemplo, o que acontece com o Trump. Por exemplo, o que acontece com. Eu consigo ver esses dois líderes mundiais que estão mais próximos da mídia. É, essa coisa de religião e medo é uma coisa que funciona muito bem no Ocidente. No Oriente, parece que as pessoas entendem mais. No Oriente, no Extremo Oriente, parece que as pessoas entendem mais como. Por exemplo, quando eu digo Extremo Oriente, tá, religiões do Extremo Oriente, o budismo, parece que as pessoas entendem mais sobre como atingir um estado de espírito benéfico. E, e o porquê de atingir um estado de espírito benéfico. Justamente
para que haja mais confiança de que a gente pode colocar, por exemplo, filhos no mundo, que a gente pode, que a minha geração pode crescer, se desenvolver mais um pouco, ter mais inteligência emocional, ter mais responsabilidade afetiva, ter mais compromisso e, e desenvolver filhos e amar e ser mais justo, ser mais pacífico, para que a sociedade possa ser uma sociedade boa, ser uma sociedade honrosa, ser uma sociedade mais igualitária. Aí tem sobre igualdade, né? A conversa sobre igualdade. Vou gravar um vídeo agora sobre igualdade. Muito obrigado.